Eu estou em Portimão, extremo sul de Portugal, e quando eu cheguei aqui eles estavam comemorando o centenário daquela ponte, que é a Ponte de Ferro, que é a ponte ferroviária da cidade. E tá tendo todo um festival aqui na cidade e dentre as celebrações tem tudo isso. E uma coisa que eu percebi aqui é a quantidade de gaivotas que nós temos aqui. E a quantidade de gaivotas me chamou muita atenção por conta de um livro que eu li há muito tempo atrás, chamado Fernão Capelo Gaivota. Coincidentemente, quando eu estava no Rio, uma semana e meia atrás, nós fomos num teatro de Fernão Capelo Gaivota. Talvez por isso até que eu lembrei do livro na época. Para quem não sabe, Fernão Capelo Gaivota é um livro mais ou menos da década de 70, assim. Era muito conhecido, meio que igual o Pequeno Príncipe, assim, sabe? E é uma leitura de uma gaivota que decidiu não mais só voar para comer, mas comer para voar. Então tinha um grupo que vivia atrás dos barcos, só pegando os restos de comida. E aí ele disse assim, mas será que a vida é só isso? É só ir atrás de comida, atrás de comida? Por que então eu não me alimento e aí eu melhoro o meu voo e aí eu vou voar mais belamente, vou conseguir ir mais longe, vou conseguir ir para outros lugares? E aí quando ele veio com essa ideia, o grupo expulsou ele. Quase que uma blasfêmia, digamos assim. Depois de ter sido expulso desse grupo, ele então decidiu voar e voar e voar. E voou cada vez mais rápido, aperfeiçoou suas técnicas, caía, voltava, até que ele encontrou no meio do caminho uma pessoa que ensinou ele ainda mais a voar melhor. E ele também foi impelido a voltar e ensinar outras pessoas, outras gaivotas, tá vendo? A voar melhor e entender que a vida é muito mais do que ir atrás de restos, de sobras, e que a gente não precisa apenas comer para voar. E essa é uma grande história porque ela fala sobre a liberdade, ela fala sobre os objetivos de vida e não somente irmos voando, né, se esforçando para comer, para conseguir um pouco de sobra, mas exatamente o contrário. Se fortalecer para ir atrás de novos voos e melhorar cada vez mais esse voo. E por que eu tô falando de Fernão Capelo Gaivota? Muitas vezes a pessoa, quando chega no processo de psicoterapia, ela simplesmente estava atrás de um objetivo, Ó, passando uma gaivota ali. Tem muitas delas aqui. E muitas vezes a psicoterapia é sobre isso. É sobre encontrar novas performances, novas possibilidades, novos caminhos, novos conhecimentos e aproveitar esse tempo que nós temos aqui na Terra para justamente influenciar outras pessoas, principalmente lidar bem com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos estados de humor, com as nossas crenças, com os nossos medos, com as nossas virtudes. E esse livro, eu gostaria muito de deixar aqui essa indicação de leitura. E eu vou deixar aqui no final algumas filmagens que eu fiz dessa peça incrível que foi desse pessoal lá do Rio. É um coral de crianças de várias partes do Brasil. É um projeto, se não me engano, da Vale, com música orquestrada ao vivo. Foi muito, muito incrível. Me marcou e eu queria muito compartilhar com vocês. Achei bom. Aqui eles falam, achei fish, né? Estás fish. Continuar falando sobre isso na biblioteca aqui de Portimão. E as pessoas vão aqui muito ainda na biblioteca. Digo ainda não por causa dos livros, mas porque o papel tem cada vez mais sido um pouco utilizado. E essa história de Fernão Capelo Gaivota muitas vezes retrata um passo que nós temos que dar nessa alteração de nossas crenças, essa quebra, né, do meio ou do que é socialmente aceitável, do que nós muitas vezes temos que ir contra aquilo que as pessoas que nós amamos querem, ou muitas vezes até mesmo acreditar na sua intuição, acreditar naquilo que você realmente quer para a sua vida. E o processo de psicoterapia muitas vezes faz parte desse cenário, onde nós encontramos os nossos recursos internos, conhecemos melhor os nossos pensamentos, nossas crenças, nossas habilidades internas, as questões relacionadas à autoestima, potencialidades, a desamparos, a desamores. Todo esse processo, junto com essa indicação de literatura,
pode muito te ajudar. Você que de repente está insatisfeito com o seu momento atual, você que de repente quer simplesmente uma sugestão de leitura, ou você que de repente queira mudar de país, mudar de profissão, e a nossa vida sempre está em mudanças. Então, quando nós somos crianças, nós estamos mudando, quando nós somos adolescentes, nós estamos mudando, depois de jovens, adultos, idosos, sempre estamos em mudanças. E cada fase da nossa vida exige uma certa habilidade que até então não era requerida. Talvez um exemplo desses, é um indiano que eu conheci recentemente, que teve que sair do país dele por questões religiosas. Ele gosta de carne e lá não é tão bem aceito, e existem várias questões religiosas lá na Índia. E atualmente ele vive na Polônia, que é ali perto da Ucrânia e tudo mais. Então fica esse apelo / sugestão de leitura, Fernão Cappelo Gaivota, e eu vou deixar aqui algumas imagens que eu fiz lá da apresentação no Rio de Janeiro. Realmente foi algo que me tocou, eu gostaria ainda que minimamente compartilhar com você aqui. Para mais informações sobre psicologia, terapia cognitivo-comportamental, psicologia internacional, nomadismo digital, estilo de vida, você já sabe. sergiosilva.net. Um grande abraço, até já. Começaram a ouvir os guinchos e grasnidos de 8.000 gaivotas que olhavam para o céu. Quando Fernão e seus alunos viraram lentamente para a direita, entrando em um loop completo, voando em círculos até pousarem lentamente na areia. A compreensão do que estava acontecendo atingiu o bando como se fosse um raio. A voz de uma jovem gaivota se ouviu no meio de tantas. Como eles aprenderam a voar deste jeito? Mas rapidamente o ancião proclamou: ignore-os. Fernão iniciou suas aulas ali mesmo, na frente de todos. Martinho Gaivota aprendia a voar em baixa velocidade. Uma leve brisa bastava para girar e subir sem um único bater de asas. Rolando Gaivota subia 5.000 metros. Já Francisco começava a dominar a arte das acrobacias, tudo sob o olhar atento de seu professor. Que tanto amava, lembrava-se de tudo que aprendera e vivera. Fernão Cappelo Gaivota pegou no sono, deixando dessa vez o vento levá-lo na escuridão da noite, da maneira que quisesse, na direção que quisesse. Assustado, abriu os olhos e falou: a raiva, o medo e o tédio são as razões para as gaivotas terem as vidas tão curtas. Mas resolveu deixar esses pensamentos de lado e viveu uma vida longa. Era Fernão Cappelo Gaivota.